Ontem à tarde andava nas voltas habituais de ir buscar filhos à escola, de pôr algo ali ou lá, enfim, naquelas voltas normais do dia-a-dia, quando passei numa rua completamente anónima, menos para as pessoas que lá moram, no meio de Lisboa, e uma rua, aliás, que nem estava bem entre prédios, estava numa espécie de descampado, certamente que ninguém a considera uma rua muito famosa. E pensei, se calhar, isto às vezes nós começamos a pensar umas coisas um pouco estranhas, se calhar seria perfeitamente possível, não provável, mas possível, que alguém criasse uma música, ou um filme, ou acontecesse aqui qualquer coisa muito importante, e de repente esta rua, este pedaço da cidade tornava-se muito famoso. Já aconteceu antes, já aconteceu, por exemplo, naquela passadeira famosa no meio de Londres, onde por causa de um certo grupo musical todas as pessoas vão lá visitar, pelo menos as pessoas que gostam desse grupo. Acontece quando se cria um novo monumento, acontece quando nasce alguma personagem famosa numa determinada casa, quando se descobre alguma coisa, de repente há aqueles locais que deixam de ser locais perfeitamente banais no meio de uma cidade e passam a ser muito famosos. Aliás, se nós virmos bem, há umas. Se nós, por exemplo, se olhássemos para um mapa e tivéssemos, e eu sei que há mapas assim, se tivéssemos, por exemplo, o número de fotografias que se tiram em determinados sítios, ou o número de referências àquele sítio, com uma espécie de pequenos picos ou grandes picos, iríamos ver que o mundo é muito desigual neste aspecto e noutros aspectos também. Mas neste aspecto em particular é desigual. Temos pontos. Por exemplo, a Torre Eiffel, se nós puséssemos um gráfico com todas as fotografias que foram tiradas na Torre Eiffel, ao lado, se calhar, de 4 ou 5 ruas, mesmo em Paris, ali mesmo ao lado, veríamos uma grande diferença. Então, se víssemos isto por cidade, também as diferenças seriam extraordinárias. Se puséssemos todas as fotografias que são tiradas em Paris, ao lado das fotografias que são tiradas numa aldeia qualquer a 50 quilómetros, também veríamos uma grande diferença. Portanto, o mundo tem pontos quentes, digamos assim, pontos quentes de atenção que nós damos àqueles locais. Temos uma imensidade de sítios que ninguém liga e alguns sítios que são muito, muito, muito importantes e que todos conhecemos, ou que pelo menos uma grande parte de nós conhece. Depois, claro, também temos os locais que são importantes para cada um de nós. A nossa rua, o sítio onde nós trabalhamos, o sítio onde nós demos o primeiro beijo, o sítio onde nós encontramos aquela pessoa naquele momento e que foi muito importante para nós, ou então aquele sítio que nós por algum motivo associamos a qualquer coisa, ou aquele local onde gostamos de ir, são sítios privados que às vezes são os mesmos que os sítios famosos. Nós podemos dar muita importância a um sítio famoso, mas por razões muito pessoais, pode acontecer. Mas digamos que o mapa é diferente, cada pessoa tem o seu mapa muito pessoal. Claro que aqueles sítios muito quentes, como eu estava a dizer, fazem sempre parte desse mapa também. Nós, claro que se formos ver a Torre Eiffel pela primeira vez, isso vai ser importante na nossa vida, ou pelo menos vamos lembrar-nos, mas se calhar não estará muito longe de ser o momento mais importante da nossa vida, ou até um dos momentos mais importantes da nossa vida. Será algo que nós nos lembramos, porque é a Torre Eiffel, mas não é algo, poderá não ser algo assim tão importante para a nossa vida. Portanto, há estes dois mapas, o pessoal e o coletivo. Ora, que carga d'água é que eu estou a falar disto num podcast sobre livros? Primeiro, porque eu neste podcast vou falando daquilo que me apetece, já viram, é sobre livros, mas os livros, no fundo, permitem-nos falar sobre o mundo inteiro, sobre tudo o que nos apetecer, porque há livros sobre tudo. Ou até livros, podemos imaginar livros, como já fiz. Mas há uma razão particular para falar deste assunto num podcast sobre livros. Se virmos bem, com os livros acontece a mesma coisa. Nós temos livros que são de todos, que até podemos não ter uma relação muito forte com eles, mas nós sabemos que eles são de todos. Em português nós temos os Maias, em inglês, e não só, claro, mas estou só a dar um exemplo. Em inglês temos os livros de Shakespeare, Mark Twain, por aí fora. Em espanhol temos o Cervantes, em francês temos o Molière e não sei quantos mais. Cada língua, cada cultura tem tem os seus lugares quentes que todos fotografam, no fundo, e quando eu quer dizer fotografam, que todos conhecem, que todos referem, que são muito citados. Talvez as citações sejam um bom exemplo de uma boa comparação com estas fotografias. São estes lugares comuns, no fundo, estamos a falar de lugares comuns, da literatura, dos livros. E depois temos aqueles livros que são só nossos. Que às vezes, de facto, tal como no caso dos pontos da cidade, até pode acontecer que sejam
os livros mais famosos. Tal como nós também podemos dar o nosso primeiro beijo num sítio muito famoso e de repente isso torna-se um ponto importante da nossa vida, ao mesmo tempo que é um ponto muito quente no que toca a fotografias das várias pessoas, e se calhar temos vários turistas a tirar fotografias ao nosso momento especial, mas nos livros também pode acontecer que o grande livro da vida de uma pessoa seja os Maias, ou seja, o Hamlet, ou por aí fora. Mas muitas vezes não são. Muitas vezes são livros privados. Quer dizer, nunca são livros privados, dificilmente terá sido um livro escrito só para nós, mas são livros que poucos conhecem e que são muito nossos. Eu tenho vários, mas vou dar só um exemplo. É de um autor inglês que não é muito conhecido. É bastante conhecido, mas não é dos principais. É um autor que até é muito famoso em França, curiosamente. Em Inglaterra também, mas não é daqueles mesmo que todos conhecem. Algumas pessoas que já vão ouvir o nome e vão dizer, mas claro, eu conheço muito bem. Outros vão ouvir o nome e dizem, nunca ouvi falar. Eu diria que ali numa escala de 1 a 10, será um autor que só os amigos conhecem, 10 será um autor que todos conhecem, ele estará ali no 7, 8, e estou a falar de David Lodge. David Lodge tem uma trilogia de livros, entre muitos outros, gosto de muitos deles, não de todos, mas de grande parte. Alguns deles são daqueles livros que eu gosto de reler quase todos os anos, mas tem uma trilogia que começa com Changing Places, depois Small World, depois Nice Work. O Changing Places e o Small World são livros humorísticos, acima de tudo, sérios, no sentido em que falam de determinados assuntos de forma muito profunda e são são bons livros. O Nice Work não é tão humorístico, tem um pouco, o nível de humor não é tão grande, embora também permita dar umas boas gargalhadas, mas a mim diz-me particularmente muito, pessoalmente, não é o livro mais conhecido do autor, está muito longe de ser um dos livros do canon inglês da literatura contemporânea, seja lá o que isso for do canon inglês, mas a mim diz-me muito porque é um livro que põe em confronto o mundo industrial, do comércio e o mundo da academia, da universidade. E a mim, pessoalmente, que criei uma empresa de tradução em 2006 e depois comecei a dar aulas na faculdade. Tenho um pai que trabalhou no comércio e trabalha ainda, tenho uma mãe que é da professora. Tudo isto me faz sentido, estes dois mundos em confronto, ou melhor, a viver ao mesmo tempo, na mesma pessoa, ou no mesmo livro, para mim é algo particularmente pessoal, relevante, e por isso o livro faz parte do meu mapa de livros de forma muito marcante. Isto é apenas um exemplo, e eu termino perguntando se alguém quer dar exemplos de livros que sejam particularmente marcantes e que estejam muito longe de ser os livros mais famosos. Eu penso que quase todas as pessoas, se forem dizer os livros preferidos, irão dar exemplos de livros que não são os mais famosos. Ou melhor, dito de outra maneira, se perguntarmos a alguém quais é que são os teus livros favoritos e se o que a pessoa disser forem apenas os tais lugares comuns, os Maias, Amor de Perdição, A Viagem da Minha Terra, aquilo que sai na escola, digamos assim, não é que esses livros não sejam ótimos e não façam parte da nossa vida, eu gosto muito de falar deles e são muito importantes, mas se forem apenas esses, é algo estranho. Normalmente as pessoas têm depois aqueles outros territórios para fora daquilo que todos conhecem, que são os territórios onde as pessoas se sentem bem e que fazem parte da sua vida e que são importantes para si e para os seus e para mais umas quantas pessoas, e é assim que o mundo se faz, as cidades e os livros. Temos lugares que todos conhecemos e temos lugares que só nós sabemos como são importantes. Muito obrigado e até amanhã.